Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim aqui então, né pessoal, pra gente estar finalizando o meu estágio, né? No caso, o meu estágio de ensino médio, né, com vocês. Hoje é o nosso último vídeo, o 6º dia de apresentação. Eu vim aqui hoje então para finalizar esse tema que a gente abordou durante os últimos 5 dias, né? Sobre os últimos 5 vídeos. Os mesmos, então, para quem não acompanhou, para quem tá vendo esse vídeo primeiramente, eu vou explicar um pouquinho, né? Então, os vídeos que eu postei aqui no canal anteriormente, eles são relacionados ao meu estágio de ensino médio, né? Que a gente tá que eu tô realizando ele do formato por extensão, né? Que por conta da pandemia do Covid, então eu faço faculdade de licenciatura em artes visuais pelo Centro Universitário Internacional Uninter. E por conta da pandemia, né, e tudo mais que entrou aí no ano passado, a gente teve a possibilidade, foi repensado essas questões dos estágios e a gente teve a possibilidade de estar fazendo esses estágios de formas diferentes. Então a gente tinha a possibilidade de fazer por ensino, que seriam nas escolas, por extensão, que é o formato que eu me identifiquei, que eu busquei estar fazendo, né? E o formato por iniciação científica. Então eu optei por estar fazendo esse, né, na modalidade por extensão. E como que funciona um pouquinho desse estágio, né, para você que tá aí me vendo pela primeira vez. Pessoal, esses estágios, ele vai funcionar da seguinte forma. A primeira etapa seria o pensamento de um plano, né, um plano de aula, um plano de ação, no qual eu iria elaborar um tema, um assunto que eu aprendi durante o curso, que eu me identifico, para estar passando, transmitindo para vocês através de vídeos, né? E esses vídeos, eles podem ter durações diferenciadas, né? Por exemplo, no meu caso, eu preferi fazer o vídeo de 1 hora cada, né? 6 vídeos de 1 hora cada, por 6 dias seguintes, né? Vamos dizer assim. Para estar mostrando para vocês, né, um pouquinho sobre o tema que eu escolhi. Então, para esse estágio de gestão, eu escolhi o tema dos elementos da linguagem visual, que eles vão se caracterizar aí, então, pelo ponto, pela linha, pela forma, pela textura, pela cor, né, entre outros aí ainda, né, que a gente não se aprofundou tanto no tema, mas a gente consegue pelo desenfrear, né, pelo que eu fui explicando aí durante os vídeos, a gente consegue entender melhor um pouquinho dessa linguagem visual, né. Então, no primeiro vídeo, né, a gente falou um pouquinho do ponto, no segundo da linha, como que os dois se relacionam, depois eu trouxe um pouquinho sobre as formas, e como a forma está relacionada com os outros citados anteriormente, da mesma forma das texturas, com as cores. E hoje, no último vídeo, eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês, fazer um resumo, mostrar algumas imagens ainda. Peço desculpas para vocês que hoje eu também não consegui usar a TV, então vai ser um pouquinho na base do improviso, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, através do livro, né, que eu usei como norte, né, para preparar esses vídeos, para preparar o meu projeto. Então eu vou estar usando através dele, as imagens presentes no livro, né, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês do que a gente abordou nos temas anteriores. Bom, gente, então só para finalizar, né, meu nome é Jaqueline Passarelli, faço faculdade de artes, de licenciatura em artes visuais na Uninter, e hoje eu vou estar dando início ao nosso 6º dia de apresentação, né, do estágio na modalidade por extensão do meu estágio de gestão, né, de gestão não, perdão, gente, de ensino médio, e eu espero que vocês gostem, me confundi aqui. E eu espero que vocês gostem, né, e que tenham aproveitado esse tempo aí que a gente passou juntos. Bom, gente, então para dar início, né, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente falou lá no nosso primeiro vídeo, que era relacionado ao ponto.
Então, o nosso roteirinho do ponto, né, eu trouxe ele aqui pra gente relembrar um pouco o que a gente falou nesse dia. Então, nesse dia a gente trabalhou um pouquinho sobre o que é o ponto, né, como que o ponto tá presente aí na linguagem visual, como que ele é demonstrado, o que ele vai estar transmitindo, né, e tudo mais. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, pra gente relembrar um pouquinho. Então, para dar início, né, o que é o ponto, pra gente relembrar um pouquinho do que é o ponto. Então, gente, o ponto, ele vai ser o elemento básico da linguagem visual, né? Ele é como se fosse um elemento da linguagem escrita, porém tem as suas especificidades, né, na linguagem artística também. Então, o ponto ele é um elemento básico e primordial, né, do código visual. Ele não pode nem se ver e nem se sentir, e ele vai definir posições e tensões no plano e no espaço. Então, gente, o que o ponto quer dizer? Ó, eu trouxe aqui para vocês, ó, a imagem, né? Algumas imagenzinhas. Para começar, vai ser com essa daqui, né? A gente trabalhou com elas também lá na TV no primeiro dia de apresentação, no qual vai mostrar o ponto, né? Em diferentes enquadramentos. Então, o ponto no canto, né? O enquadramento dele, o ponto central com o seu enquadramento e tudo, e assim por diante. E além disso, a questão da proporção, como o ponto ele parece maior em uma moldura menor, e quanto ele parece menor enquanto maior é a moldura. Então a gente trabalhou, falou bastante dessas duas imagens lá no outro vídeo. Se vocês não viram o vídeo do ponto, gente, dá uma olhadinha lá, uma passadinha rápida que é bem bacana pra gente tá conversando, né, pra tá acompanhando bem esses temas. Além disso, né, gente, o ponto, ele vai poder ser caracterizado aí, então, também como como que eu posso falar? Como um norte. Então, vamos supor, é um mapa. Quando você precisa, eu dei até o exemplo do mapa também, quando você precisa determinar determinado lugar, né? Você vai lá e seleciona no mapa através de um ponto. Ah, eu preciso ir nesse ponto, preciso chegar nesse ponto. Então, o ponto, ele tá no código visual como um elemento, né? Que vai se desdobrar e formar outras coisas, como ele tá também na vida, no cotidiano da gente, né? Em várias etapas aí, né? Bom, gente, além disso, né? Então, a gente falou um pouquinho dessa questão do ponto que ele vai definir as posições e tensões, que é essa primeira imagem aqui. Então, por exemplo, se tem um ponto, se o ponto tá transmitindo a visão pro lado, pro canto de um quadro, né? Então, quer dizer que ele vai estar mais... A hora que a pessoa olhar para aquela obra, ela vai vir com um olhar aqui, ó, nesse ponto. Se os elementos estão mais no centro, então vão vir nesses dois casos aqui, né? Como nesses dois casos. Ou então, se ele tá mais mais no outro canto, e assim por diante, né? Então, é bem interessante essa questão aí do ponto. Então, o ponto, gente, ele vai se caracterizar como um sinal gráfico, né? E ele vai aí se desdobrando aí, que ele é o primeiro elemento numa linguagem visual. A gente falou bastante que, tipo, a imagem, ela é um texto, né? Você lê ela da mesma forma que você lê um texto narrado, né? Um texto escrito mesmo, com palavras. Uma imagem, você consegue ler ela dessa mesma forma. Então, o ponto, ele é o primeiro elemento de uma imagem, né? Vamos dizer assim. Depois a gente falou um pouquinho também, como eu falei, dessa outra imagem aqui de baixo, né? Ó, dessas duas aqui. Como que o tamanho do ponto, né? Ele vai identificar, né? O seu quadro de referência, né? Que o quadro de referência seria a moldura. Então, quanto maior essa moldura, menor vai aparecer o ponto, mesmo ele sendo do mesmo tamanho, porque ó, os dois eles são do mesmo tamanho, ó, deixa eu aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Os dois eles vão ser do mesmo tamanho, o que vai mudar é que uma moldura é bem pequenininha e a outra moldura é bem maior.
Isso daí vai dar uma diferença no tamanho, né, de percepção desse ponto. Então, gente, além disso, a gente falou um pouquinho também que o ponto, ele pode ter diversas formas, né? Então, o ponto, ele não vai ter só essa forma da bolinha aqui, por exemplo, né? Que daí seria esse caso aqui, ó. O ponto, ele pode ser representado por uma bolinha, por um X, por um triângulo, por um quadrado, por uma forma mais abstrata, por uma forma um pouco mais livre também, né? Um formato mais livre. Ele não tem um padrão, fala, não, um ponto é só esse aqui, ó, só esse daqui é ponto. Não, só esse daqui é ponto. Não, gente, o ponto, ele pode ter diversas formas, né? E a sua forma tem que ser simples, não pode ser uma coisa mirabolante, né? Vamos dizer assim, senão já não é mais um ponto. Ele vai ter uma forma, vai ter uma textura, vai ter outros elementos. Então, o ponto, ele tem que ser uma forma simples, ó, vocês podem ver que tem os polígonos básicos, né, os formatos, o X, que são linhas também, e os formatos um pouco mais desdobrados, que às vezes são a questão que a gente vai ver um pouquinho na parte das formas, que às vezes são muitas vezes as formas por acidente, né, por exemplo, um pingo de tinta se caracteriza um ponto, né, e tudo mais. Então, essa questão aí também é relevante, né, tem que se levar em conta. Bom, gente, outra parte muito interessante que eu passei para vocês, o ponto, então, né, como eu falei, ele vai se desdobrando, né, até chegar lá na imagem por completo. E o ponto, gente, cada elemento, né, eles vão se interligar entre si. Então, por exemplo, o ponto, ele vai estar interligado com a linha, que vai estar interligado com a forma, que vai estar interligado com a textura, com a cor, né, vamos dizer assim. Então, é o exemplo dessa imagem aqui, ó, que eu trouxe pra vocês lá no primeiro vídeo também. Ó, essa imagem aqui, gente, ela começa com um ponto. Vamos tampar aqui só pra vocês verem, ó. Ela vai começar com um ponto sozinho, isolado, e depois ela vai vindo, ó, diminuindo o espaçamento até que torna-se uma linha por completo. Então, gente, foi outra coisa que a gente conversou também, né? Que o ponto, quando ele vai se unindo, tirando os espaçamentos entre si, ele se torna uma linha, né, por completa, que a gente conversou lá no primeiro vídeo também. Além disso, né, gente, o ponto, ele resulta em uma superfície, né, como é o exemplo dessa imagem aqui. Vou até tampar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Olha que legal. O ponto, ó, ele vai aumentando, né, deixa eu colocar aqui pertinho. Ó, o ponto, ele vai aumentando, então, vocês podem ver que é o mesmo quadro de referência com um ponto menorzinho. E esse ponto vai aumentando a ponto de ir encobrindo esse quadro de referência, até cobrir ele por completo e virar a forma, né? Virar o plano, a superfície, que daí seria esse caso. Então, do ponto, a gente já conseguiu ver dois nuances, o ponto que se torna uma linha e o ponto que se torna uma superfície, um plano, uma forma, um plano, né? E, além disso, a gente vai ter o ponto que se resulta em uma imagem, que daí foi essa daqui que eu trouxe pra vocês, né, ó. Essa imagem aqui, que ela tá disponível lá no vídeo do ponto também. Esse daqui, gente, é uma obra, né, ela é feita através do pontilhismo. Eu expliquei um pouquinho sobre essa técnica lá também, que essa técnica, ela vai se caracterizar no agrupamento de pontos, né, numa escala tonal, que seria referente a essa imagem aqui. Acho que não vai dar pra ver ela muito bem por conta da luz, mas, ó, aproximando um pouquinho assim mais, dá pra ver melhor. Então, quanto mais agrupado os pontos, essa imagem, gente, ela tá disponível lá no vídeo do ponto, tá? Aqui ela não vai dar pra ver muito bem por conta da luz e de ser papel, mas lá tá disponível certinho, dá pra ver melhor, tá? Então, gente, essa imagem aqui, ela é feita no pontilhismo, através dessa técnica aqui da escala tonal. E o que é essa técnica da escala tonal, né, gente? É a técnica de usar o agrupamento de pontos, né, para formar uma imagem por completa. E essa imagem, e com essa imagem, né, ela ter elementos de
claro, escuro, luz e sombra, né, e assim por diante. Além disso, tem a questão da escala tonal, né, que é essa parte aqui. Então, quanto mais juntinhos os pontos, que nem tá mostrando aqui, ó, nesse quadradinho, mais sensação de escuro. Quanto mais separados os pontos, que é o que mostra aqui no último aqui, mas não dá pra ver tão bem, mais claro, mais sensação de luz, né? Então, é mais ou menos essa questão que a técnica do pontilhismo trabalha, né? Então, finalizando essa parte do ponto, né, que ela tá mais explicada um pouco mais amplamente, mais certinho lá no vídeo do ponto. Então, se você ainda não viu, né, puder estar voltando alguns vídeos atrás para entender melhor sobre essa questão do ponto, lá tem vários exemplos também de obras que usam essa questão do ponto, né, e tudo mais. Então, para finalizar, o ponto, gente, apesar de ele ser um pequeno elemento, as possibilidades de criação são múltiplas. Então, você consegue aí, através do ponto, criar efeitos de luz e sombra, criar obras mesmo, né, através do pontilhismo. Você consegue ter um plano, você consegue ter uma linha, isso tudo através do ponto, né, pessoal? Então, finalizando o ponto, né, agora a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho do que a gente falou sobre a linha, né? Então, a linha, gente, o que é uma linha, né? A gente já viu um pouquinho aqui na questão do ponto, e a gente falou um pouquinho mais amplamente também lá no vídeo número 2, que fala das linhas, né? A linha, gente, ela vai poder ser compreendida como um segmento de pontos, que foi o que eu falei aqui anteriormente, né? Cadê a nossa imagem da linha? Ó. Então, gente, a linha é um segmento de pontos, ó. Ele vai ser um pontinho isolado, que quando vai se juntando e diminuindo o espaçamento entre eles, ó, gera uma linha reta, né? Uma linha concreta. Então, a linha se vem do ponto, né? Basicamente, a linha, ela se transmite do ponto. Porém, né, ela é um elemento gráfico primordial, assim como o ponto. Então, não tem como fazer uma forma sem usar a linha, né? E não tem como fazer uma linha sem usar o ponto. Até aí, a gente já chegou num ponto interessante, né? Então, um precisa do outro para existir, né? Vamos dizer assim. Para isso, né, gente, a gente tem aí alguns exemplos de linhas. Quais são esses exemplos, né? O que a gente pode estar citando aí desses exemplos de linha? Bom, gente, a linha, ela vai ter o segmento de reta, que o segmento de reta, então, ele é considerado um traço com início, meio e fim. Então, o segmento de reta é aquela linha que você traça um ponto inicial, o ponto no meio e um ponto final. E acabou a linha, não tem mais uma continuidade. E ela vai ter a linha reta. A linha reta é ao contrário. A linha reta, ela tem um início, mas ela não tem um fim. Ela é uma linha infinita, né? Ela não acaba. Então, ela vai daqui, dá a volta ao mundo e vira e tudo mais, e não tem um fim, né? Não tem um ponto final, vamos dizer assim. Então, gente, a linha, ela é uma série infinita de pontos, né? Que é entendida geometricamente, tem comprimento, mas não tem largura. Então, a linha, ela pode ter um comprimento infinito, mas ela não tem largura, ela é só um traço, né? Só uma linha. Se ela tiver a largura, ela já não é mais uma linha, ela vai se tornar uma forma, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, a linha mesmo, né? A linha reta, vamos dizer assim, ela não vai ter largura. Ela vai ter uma largura de linha, mas ela não vai, por exemplo, porque a linha ela tem tantos centímetros de comprimento e tantos de largura. Daí já não é uma linha, daí vai ser uma forma. Então, a linha, ela pode ter, tipo, ser uma linha fina, uma linha larga, mas ela não tem uma medida de largura, né? Vamos dizer assim. Então, ela vai ser a conexão entre dois pontos de um trajeto, né? Ou um ponto em movimento. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês na imagem. O ponto vai tirando o meio deles, né? Vai tirando os espaçamentos entre eles até que ele fica uma linha reta. E essa linha pode ser usada como um trajeto de um ponto a outro,
né, ou o ponto em movimento. E querendo ou não, né, é mais ou menos essa questão aí da linha, né, basicamente o conceito da linha, né, vamos dizer assim. Além disso, né, gente, a linha, ela pode ser feita aí com diferentes materiais, assim como o ponto, né, como eu passei para vocês, que tem diferentes formas de ponto, a linha também. Então, a linha, ela pode ser feita com um pincel, ela vai ter uma largura, com uma caneta, ela vai ter uma largura. Se é uma caneta de ponta grossa, tipo um canetão, ela vai ter uma largura. Se é uma caneta de ponta fina, tipo 0,5, ela vai ter outra largura. Então, cada linha, ela vai ter uma especificidade, vai ter uma característica, mas essa característica não pode fugir disso que eu falei. Então, ela vai ter um comprimento, mas ela não tem largura, né? Ela vai ter a largura do material. E daí, nesse caso, a gente corresponde às linhas gráficas, né? Nesse caso do uso de diferentes materiais, né? E tudo mais, diferentes formas da linha, a gente usa a questão do termo da linha gráfica, né? Além disso, né, pessoal, a gente pode estar vendo aí também a questão da classificação das linhas. Essa classificação das linhas, elas podem ser classificadas, então, ó, em linha reta, linha curva, zigue-zague, linha contínua, interrompida, aberta, fechada, né, e tudo mais. Essas linhas aí, elas vão se basear em seu movimento, basicamente. Então, ó, eu tenho uma imagem aqui para vocês darem uma olhada das classificações das linhas, que seria essa daqui, ó. Então aqui a gente tem uma classificação das linhas bem básica, que é as duas principais linhas que existem, então, vão ser a linha reta e a linha curva. Os dois tipos de linha, gente, nesse caso, é meio no sentido da linha reta, né? Vamos dizer assim, a linha, ela pode ter as curvas, as ondulações, mas elas não vão ter um fim. Então, essas linhas, elas podem percorrer quilômetros e quilômetros e não vão ter um fim, né? Vamos dizer assim. Porém, ela tem classificação, por exemplo, a linha longa, né? A linha longa e a linha curta, que seriam esses dois exemplos. Uma linha um pouco mais longa, uma linha um pouco mais curta. Uma linha estreita, por exemplo, como eu dei o exemplo, feita a caneta. E uma linha larga, por exemplo, feita a canetão, pincel. Uma linha aberta, né? Que ela não se fecha, ó, ela fica sempre com espacinho. E uma linha fechada, que já forma uma forma, né? Vamos dizer assim, um plano. Tem a questão da linha quebrada, que é aquela linha zigue-zague, por exemplo, e a linha mista, que daí a gente pode considerar ela como linha reta e linha curva, duas linhas misturadas, né? Vamos dizer assim. Além disso, né, a gente tem os diferentes tipos de traçados aqui também, ó, que eu mostrei lá pra vocês no vídeo das linhas. Então, quem não viu, dá um pulinho lá pra dar uma olhadinha, que tá bem interessante também, tá, pessoal? Dessa forma, gente, os elementos da linha, né, então ela vai ter essa parte que eu falei pra vocês, né, então a linha ela vai se basear no movimento e os elementos vão aí ter a extensão, que se a linha é longa ou curta, né, linha curta ou linha longa, e se ela é estreita ou grossa, né, fina ou grossa. Além disso, né, gente, a gente falou um pouquinho sobre as formas da linha, né, eu vou só citar aqui pra vocês, mostrar a imagem. Lá no vídeo das linhas eu dei alguns exemplos, né, de onde a gente pode estar encontrando essas linhas, né, o que elas significam. Aqui eu vou estar só mostrando as imagens para vocês, só como a gente tá fazendo só uma releitura, né, uma revisão. Então, aqui, gente, a primeira a gente tem aqui nessa parte, que é essa linha tracejadinha, a linha de constelação, né, então ela vai se dar pelo agrupamento de pontos que cria a sensação de fechamento. A próxima, que é essa daqui, né, é a linha de circunscrição, que é a linha que define o contorno da figura, mas não estabelece o que é figura e o que é fundo. Então, ela vai ser basicamente, né, gente, o contorno, né, ela vai se caracterizar aí bastante pelo contorno. A terceira é a linha de configuração, que é essa daqui. A linha de configuração, então, ela é meio como se fosse uma silhueta, né? Vamos dizer assim. Ela vai
definir que a figura é a parte com cor e o fundo é a parte branca. Então, ó, a figura aqui é a parte preta e a parte branca aqui é o que vai caracterizar o fundo. Em seguida, a gente tem a quarta opção, que é a linha de formação. Ela vai se caracterizar pelo uso de mais características, como o brilho e a textura. Então, nesse caso, ela não vai se tratar propriamente de uma linha, né? Mas de uma junção de elementos. Depois tem a número 5, que seria essa daqui, tracejadinha, né? Que essa daqui ela vai se caracterizar, então, como a linha de Ashura, né? Que é formada por linhas paralelas, que são usadas para preencher as formas ou criar elementos de luz e sombra. Essa linha, gente, ela também é considerada uma textura, porque aí a gente consegue já dar luz e sombra para ela, dar características de textura também. E a última, né, que seria essa última aqui, ó, que é a linha de rusquinagem, que ela é traçada de maneira gestual, também para valorizar a luz e sombra, meios tons da forma. Então, os tipos de linha, né, gente, a gente vai ter esses tipos de linha, cada um deles vai ter uma função, então cada um vai ser usado para um tipo de obra, para um tipo de obra e para um tipo de função, né? Então, vai ter a linha que é para contorno, uma que é para preenchimento, uma que é para textura, uma que é para luz e sombra e assim por diante. Além disso, gente, a linha, ela pode ser destacada aí, né, pela sua função, né, de um elemento estruturador da forma. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente. A linha, o ponto numa sequência de pontos forma a linha. A linha, ela também vai ter aí sua função para tá fazendo constituir, né, construir uma forma. Então, através da linha, a gente consegue a forma, que é o que a gente vai ver aqui agora, né, na questão das formas. Além disso, né, pessoal, ainda falando um pouquinho das linhas, a gente tem dois estilos de linhas, né, que é a de composição. Além disso, né, dois estilos de composição, né, gente, perdão, que é a linear, que é o elemento principal, né, a linha como elemento principal, então vai ser a estrutura do desenho, e a linha pictórica, que é o interesse está nas manchas de cor e luz, né, basicamente, vamos dizer assim. Então, a gente tem a linha como elemento construtivo, né, que é o uso da linha como elemento estruturante do desenho, que seria esse daqui. Usar a linha para estruturar o desenho, para fazer o desenho em si, né, em toda a sua perfeição, vamos dizer assim, várias linhas para formar um desenho perfeito. E a gente tem a linha as linhas expressivas, né, que são esses daqui, que elas já vão, através das linhas, ó, a gente tem uma textura escura, outro lado mais claro, sombra, luz, né, e tudo mais. Então, tem essas duas opções aí também das linhas. Além disso, né, para tá formando o plano, que é o que a gente vai falar agora, a gente ainda tem os formatos da linha, né, vamos dizer assim, as posições da linha, que daí vão ser essas três aqui, ó. Deixa eu tampar as imagens de baixo aqui, que elas a gente vai ver mais tarde, que seriam essas três aqui, ó, pessoal. A linha vertical, diagonal e horizontal, né, que são as três posições da linha que vai dar aí início, né, a uma forma que a gente vai estar vendo agora aqui na nossa revisãozinha, né. Eu espero que vocês estejam gostando aí, né, gente. Então, para finalizar, né, a linha, então a linha é um segmento do ponto, né, através de uma sucessão de pontos sem espaçamento, a gente tem uma linha, né. Agora a gente vai... E a linha também é um elemento primordial, então sem o ponto e sem a linha, a gente não consegue dar continuidade, né, nessa leitura da imagem que a gente está fazendo, né. Bom, agora, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do plano, tá? Então, o plano, vai ser o terceiro elemento aí, né, que a gente vai estar falando
da linguagem visual, né? Então, a gente vai ver como que ele se constitui, como que ele é usado, como que ele surge, né? Como que ele é feito. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, né, gente, como eu falei anteriormente, o ponto e a linha são elementos primordiais. Agora, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do plano, né, e como que o plano vai ajudar, como que o plano vai entrar, como que o plano vai tá presente aí nesse meio, né, para tá compondo aí a obra, né, compondo aí outras linguagens visuais, né, outras formas para a gente tá entendendo melhor uma imagem. O plano, gente, ele vai se caracterizar, a gente pode caracterizar ele como plano e como forma, né? Então, o plano, né, gente, vamos pegar o roteirinho aqui. O plano, gente, ele vai ser a linha produzida pelo ponto, né, que se desdobra em tipos fontes de formas. E é o caso das linhas geométricas, que daí é o que a gente falou aqui dessa imagem anterior aqui, ó. Vertical, horizontal, né, e diagonal. A diagonal, gente, a linha diagonal, né, ela vai se revelar na capacidade de construir uma forma circular. Então, da linha diagonal se forma a forma circular. Da vertical e da horizontal, a gente vai ter a obtenção dos ângulos, né, que a gente falou lá no vídeo anterior, no vídeo que fala um pouquinho dessa questão dos planos. Então, gente, a obtenção dos ângulos, né, ele vai ser resultante em 3. E daí, esses 3 ângulos vão ser o ângulo agudo, o reto e o obtuso, que são esses 3 aqui de baixo. E cada um vai formar um polígono básico. Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo agudo, né, que ele é mais ou menos aí 30 graus, né, vamos dizer assim, que ele vai formar o triângulo, né, o triângulo equilátero, né, vamos dizer assim. Depois a gente tem o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, ele vai formar o quadrado. Um quadrado, então, ele vai ter 4 ângulos retos, perdão, formando aqui, né, a forma do quadrado. E o agudo aqui, o triângulo tem 3 ângulos agudos, né, que formam o triângulo equilátero. E depois a gente tem o ângulo de 180 graus, que é o meio círculo, né, que forma o círculo. Então, gente, dessas 3 linhas, né, a junção das mesmas vão se dar ou no círculo, ou no quadrado, ou no triângulo, né? Eles vão formar 3 ângulos, e esses 3 ângulos vão formar os 3 polígonos básicos. Além disso, né, pessoal, a linha, ela também tem a opção de estar formando um plano. Por exemplo, o ponto, conforme ele vai se fechando, vai tirando os espaçamentos entre si, ele vai formando uma linha reta, né? Uma linha sem espaçamentos. A linha, ela também tem essa questão, ó. Conforme a gente vai fechando essa linha, né? Vai introduzindo mais linhas dentro de um contorno, né? Então, aqui a gente pode citar a questão que a gente falou da linha a gente falou ali anteriormente, né, da questão da linha por circunscrição, né, gente? Então, a gente pode citar essa questão, ó, a gente tem uma linha por circunscrição aqui atrás e várias linhas retas, né, no formato diagonal, vertical e horizontal, fechando esse contorno, né? E quanto mais linhas a gente vai pondo dentro, ele se forma por completo e cria a forma, né? Fecha o formato, né? Fecha o plano por completo. Então, a gente falou disso também no vídeo que a gente fala um pouquinho da questão dos planos e das formas, né? A gente falou bastante dessa questão também. Além disso, né, pessoal, a gente tem a questão das formas, né, que correspondem às interligações das cores primárias,
Então, a gente tem o triângulo, vai ser representado pelo amarelo, o quadrado pelo vermelho, o círculo pelo azul, né? E assim por diante. Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também na parte das cores, né? Porém, né, gente, a combinação que a gente falou aqui dos ângulos, né? Voltando um pouquinho. Então, a junção dessas linhas vão formar os ângulos, e os ângulos vão resultar nas 3 formas básicas, que são o triângulo, equilátero, o quadrado e o círculo, né? Que são as 3 formas básicas que seriam os fundamentos de toda a criação artística e arquitetônica. Então, essas formas são as formas básicas, né, que vão constituir aí uma obra artística ou arquitetônica. Além disso, né, gente, a gente tem a questão da teoria das formas. O que é a teoria das formas, né? Ela vai se basear no ordenamento dos elementos, né? Já que esses elementos são os materiais da arte. Né? Dessa forma, a gente pode citar a construção, que se trata da composição racional dos elementos e é uma organização, e da composição, que a composição é a subordinação interiormente conforme a finalidade, que pode ser ou dos elementos isolados ou para um fim pictórico e concreto. Resumindo isso, né, então, pessoal, os pontos e as linhas, né, vão formar aí a composição e apoiados a um plano original, que é formado por 2 pares de linhas horizontais ou verticais. Então, gente, vamos mostrar essa imagem aqui para vocês entenderem melhor. Ó, nessa imagem aqui dá para compreender certinho. Então, aqui é um par de linha horizontal e vertical, né? Então, é um joguinho de linha, né? Vamos dizer assim. 2 jogos iguais dessas mesmas linhas, elas já vão formar um plano, né? Uma forma. Então, linhas verticais e horizontais que fecham um plano. Então, com um par de linha vertical e horizontal, a gente tem um plano fechado, que seria essa ideia aqui da linha. Então, gente, o plano é mais ou menos isso, né? O plano e a forma são mais ou menos essa questão aqui, de usar linhas separadamente, né? Pra tá formando aí, fechando elas e formando aí um plano, né? Formando uma forma fechada, né? Vamos dizer assim. Além disso, né, pessoal, a gente tem aí também a questão do plano, né? Então, o que é o plano, né? O plano, gente, ele vai ser a deslocação a uma superfície contínua, né? Então, ele vai se caracterizar aí por uma superfície contínua bidimensional que se estende em uma largura e uma altura. Então, gente, a linha, como eu falei anteriormente, ela não tem a largura. A partir do momento que ela começa a ter a largura, ela começa a não ser mais uma linha, ser uma forma, né? Ser um plano, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, gente, o plano, ele também pode ser considerado o trajeto de uma linha em movimento. Então, uma linha sendo movimentada, ela é ampliada até formar o plano. Foi a questão que eu mostrei do círculo. E tem essa outra imagem aqui para vocês entenderem melhor, ó. Vamos fazer que nem eu fiz com o ponto. Então, ó, ele começa uma linha isolada e vem perdendo espaço entre elas, até que forma um plano completo, né? Até que forma um plano fechado, né? Ele não vai ter mais um espaço, não vai ser mais uma linha, ela já vai ter uma largura, ela vai ter um comprimento, uma altura e uma largura, fazendo com que seja uma forma, seja um plano, né? E a linha se fecha para se tornar uma forma, né? Ou seja, um plano delimitado, que é essa imagem aqui. Então, ó, com os 2 joguinhos de linha, né? Ó, uma linha vertical na diagonal, né? Uma linha vertical e uma horizontal, que forma um plano fechado, né? Ó, 3 pares de linha formaram um plano, né? E aqui a gente tem a questão também do plano fechado, né? Do positivo e negativo, que a forma positiva é onde o fundo é preto, né? O fundo é branco e a forma é preta, e o fundo negativo é o contrário. A forma é branca, né? E o plano que se caracteriza pelo fundo, né? Por fora da forma, né? Ele é a parte preta.
Além disso, né, gente, a gente tem as formas de apresentação também. As formas de apresentação, né, elas vão aí se caracterizar pelas fechadas, que elas vão ser reguladas pelas margens, né, então essa margem não vai ter nenhum espacinho em aberto, né, e elas são, vamos dizer assim, podem se mover com mais facilidade. Então, elas vão criar um espaço interior e um espaço interior. Por exemplo, essa daqui é uma forma fechada. Então, o que tá dentro desse contorno é o interior, o que tá fora é o exterior. E elas podem se mover com mais facilidade e tudo mais. Já as abertas, pela articulação da área interior, são freadas pelo contorno no ato de mover-se, né? Então, por conta dela ser mais aberta, ela fica mais difícil, sim, da gente estar movendo elas. Além disso, né, gente, as formas que são fechadas, elas vão delimitar pelo contorno um espaço interior e exterior e vão definir um espaço positivo ou negativo, que daí é essa questão aqui, né? A relação figura e fundo. Essa relação figura e fundo, ela pode ser estável, né, que é bem delimitada, pois o fundo é um motivo e o motivo são percebidos, né, ó, que daí eu vou ter aqui uma opção para mostrar para vocês, ó. A estável seria essa imagem aqui, ó. Por que que ela é estável? A gente vê certinho a estrela. Então, a gente vê que a estrela é a imagem e o azul aqui de trás é o fundo. Então, essa daqui seria a estável. Depois, a gente tem a reversível, que é quando os elementos positivos e negativos atraem igual atenção, que seria esse quadriculado. Então, a gente tem o mesmo espaço de negativo e o mesmo espaço de positivo. Porém, a gente não consegue, por exemplo, prestar mais atenção no azul mais escuro ou no azul mais claro. Os dois são bem divididos, né? Então, essa daqui seria a reversível. E tem a ambígua, que seria essa daqui, ó. Que daí essa daqui a gente não consegue perceber ao certo o que tem mais, se é o azul claro, se é o azul escuro, né? Então, ele acaba... a gente acaba confundindo, né? Se confundindo com ela. Então, daí essa daqui seria o estilo de forma ambígua, né? Vamos dizer assim. A relação figura e fundo ambígua. Então, a gente vai ter a primeira, o estável, reversível e a ambígua, né? Que é essa questão aí de relação entre a figura e o fundo de uma obra. Além disso, a gente tem toda a questão também do que seria uma forma, né, pessoal? A forma, ela já é um pouco mais complicada de entender, né? A forma, ela já tem outras características também, né? Vamos dizer assim. A forma, gente, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, também algumas imagenzinhas, né? A forma, ela tem uma classificação também. A classificação das formas, né? Então, o que é uma forma, primeiro de tudo? A forma, ela é algo natural, né, na nossa experiência, então tudo que é visível, ele vai ter uma forma. Esse livro, ele tem uma forma, o celular aqui, ó, ele vai ter uma forma, tudo que a gente tiver ao nosso alcance aqui vai ter uma forma, né? Então, tudo que é visível ao nosso olho vai ter uma forma, não pode ser um elemento natural, pode ser um elemento vivo, não vivo, um animal, vai ter uma forma, né? Vai ter uma forma diferente. Então, tudo que tá no mundo à nossa volta tem uma forma. E essas formas, elas são classificadas como bidimensionais, né? Por exemplo, essa folha aqui, né? Essa imagem que tá aqui na folha. Ela é um elemento bidimensional, ó. Essa folha aqui é um elemento bidimensional. Por quê? O elemento bidimensional, ele vai apresentar um comprimento, né? O comprimento e a largura, né? Vamos dizer, ou altura, né? Já outros elementos têm a questão do tridimensional. Daí, por exemplo, ó, vamos supor, o celular, ele é um elemento tridimensional. Por quê? Ele vai ter uma largura, né? Ó, a largura, uma altura e uma profundidade, né? A profundidade dele.
essa altura, largura e profundidade, ela vai caracterizar um elemento como tridimensional. Além disso, a gente tem a questão das formas figurativas, que representam um elemento no mundo real, e das abstratas, que não representam um tema reconhecível, tá? Então, a gente vai ter essas 4 classificações aí de formas. Além disso, a gente tem outros tipos de formas, que daí seriam essas imagenzinhas aqui, ó. Então, a gente vai ter as formas geométricas, né, ó, que são essas daqui. Olha a representação das cores primárias que eu passei para vocês lá atrás, gente. Que as formas, elas vão ser, as cores, né, as formas, elas são usadas também para caracterizar a questão das cores primárias, né? Então, ó, o amarelo seria o triângulo, o vermelho o quadrado, o azul o círculo. Então, a representação das cores primárias através das formas. Então, bem interessante a gente estar se observando. Depois a gente tem as formas retilíneas, que seria essa daqui, ó. As formas retilíneas, gente, elas vão ser limitadas por retas que não se relacionam matematicamente, né? Depois tem a próxima, que é essa daqui, essas duas, que vão ser as formas irregulares, né? As formas irregulares, então, elas vão ser limitadas por linhas retas e curvas que não se relacionam matematicamente. Tem essa daqui, que são as linhas, as formas, né, feitas à mão com caráter caligráfico ou criadas à mão, né, livremente, enfatizando esse processo. E tem as formas por acidente, que daí são aquelas que são obtidas por determinados efeitos, né, ou por acidente mesmo. Por exemplo, derrubei um pingo de tinta, alguma coisa assim, e formou algum formato diferente, alguma coisa assim que deu uma outra ideia, né? Bom, gente, então das formas é isso também. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho do preenchimento dessas formas. Que daí a gente vai falar um pouquinho das texturas e das cores, né? Então, as texturas, gente, eu trouxe aqui pra vocês também, né, no vídeo, no quarto vídeo, né, que a gente falou um pouquinho das texturas, dessa questão da textura. Então, o que é a textura, né, gente? Toda forma ou plano, ele vai apresentar um tipo de espaço. Esse espaço, ele vai ser interno ou externo, que foi o que a gente estava conversando aqui agora há pouco. E nesse espaço interno e externo, ele vai ser criado por linhas, né, que vai criar um contorno, e dentro desse contorno vai receber um preenchimento. Esse preenchimento, ele vai ser caracterizado na textura, né, basicamente. As maneiras de preencher a forma, né, então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, tem 3 maneiras de preencher, né, que são por uma cor sólida, que seriam essas 2 imagens de cima, pelo contorno, que a gente identifica o que é fundo e o que é forma, mas é só um contorno, ele não tem um preenchimento dentro da imagem, e por uma textura, que seria essa última aqui de baixo. A por textura, que é essa última aqui de baixo, ela vai ser um preenchimento realizado pelo cruzamento de linhas, por exemplo, ele vai formar uma textura. Então, gente, o que é a textura, né, que a gente falou um pouquinho. A textura, ela vai ser um material tátil, né, então é um material tátil usado para representar algo, né, então pode ser macio, liso, áspero, mais macio, né, e tudo mais. Então, vai ser alguma coisa que vai ser representado, né, e sentido pelo tato. Por exemplo, um tecido, por exemplo, uma lã é diferente de uma malha, que é diferente do tronco de uma árvore, do plástico, do papel. Cada coisa vai ter sua textura específica, né, e tudo mais. A sensação tátil, gente, a gente vai, então, essa questão da gente diferenciar as texturas, né? Através dessa sensação tátil, a gente vai denominar a textura, né? E a característica que é interligada pelo sentido do tato, né? Então, é essa questão aí que entra na textura. A textura é aquilo que a gente vê e sente, né? Vamos dizer assim.
Além disso, né, gente, a textura, através da nossa experiência, por exemplo, eu vou tocar essa folha de papel, né, e vou ver que ela tem uma textura. A hora que eu ver esse papel em algum lugar que eu não possa tocar, eu vou saber qual que é a textura desse papel, né, eu vou saber mais ou menos essa questão. Então, essa questão da nossa experiência e da textura, a gente cria uma percepção visual, né? Então, a gente olha para uma imagem e já vemos se a mesma é macia, mais áspera, né, etc. Que foi o que eu dei o exemplo ontem, que eu dei o exemplo no quarto vídeo, né, do coelho aqui, né, da obra do coelhinho, da lebre. Só de olhar para ele, a gente já vê que é um animal, e esse animal, ele é macio, né, o pelo dele é mais fofinho, um pelo mais macio, mais... A sensação de tocar é gostosa, né? Vamos dizer assim. Além disso, né? Então, a textura, né? Ela vai ser uma característica real dos objetos que nos cercam, né? E de uma superfície. Então, vai ser uma representação realística, né? E a percepção nos ajuda a descrever e a caracterizar a superfície. Além disso, a gente tem essa questão da textura tátil, né, que a gente falou um pouquinho também, que a textura tátil, então, é o que é percebido, né, pelo tato, né, o que pode ser natural, como cabelo, por exemplo, que a gente falou um pouquinho, como folha de árvore, madeira, né, ou artificial também, como papel, tecido, elemento, plástico, palito, né, e tudo mais. E ele vai se caracterizar como elemento de preenchimento da superfície, né? Que pode ser usado para imitação de texturas ou de materiais artificiais, que daí seria o outro exemplo que eu dei aqui também, ó. Nessa imagem aqui, a gente sente a maciez, a gente vê a maciez do tecido, a diferença pelo jarro, né, e tudo mais, mas a gente não tá sentindo, a gente tá só olhando. Então, isso aqui se caracterizaria como essa questão da textura tátil. Além disso, né, pessoal, a gente falou um pouquinho também sobre a questão da textura orgânica e da geométrica, que seriam esses dois exemplos aqui de cima. A textura geométrica é uma que forma um padrão geométrico, é mais com linhas retas, né, e tudo mais. E a questão da linha orgânica, que ela é criada... ele é criado num padrão mais orgânico, mais livre, né, e também tudo mais. Além disso, a gente falou um pouquinho também da questão das texturas decorativa, que é o elemento, é um acessório da forma, né, então ele pode ser retirado sem comprometer o desenho, que seria esse daqui. Da textura espontânea, que no caso vai definir a própria forma, então não pode ser desassociada do desenho, que seria essa. E sobre a textura mecânica, que também não é subordinada à forma, então a sua classificação ela vem no meio de produção, pode ser gráfico ou feito por máquinas, né, que seria essa daqui. Até que eu dei o exemplo de plataforma, tipo o solado do ônibus, né, o chão do ônibus e tudo mais. Então, tem toda essa questão da textura também. E a gente pode estar caracterizando aí, né, que eu citei alguns exemplos ontem da textura visual, exemplos como desenho e pintura, como a questão da fricção, né, de passar o giz de cera sobre a folha para sair o desenho, da impressão, da transferência, da pulverização, né, de tinta, né, que eu dei a ideia da tinta em pó, que é bacana também, da mancha de tinta, que seria essa opção aqui, da raspagem, do uso do fogo ou da fumaça, né? Dos processos fotográficos também, é bem interessante. E falei um pouquinho também de outros dois exemplos, que seriam a colagem e os processos digitais, né? Que são dois exemplos aí um pouco mais recentes de tipo de texturas também para estar se incorporando em diferentes obras, né? Que foi o que a gente falou um pouquinho no nosso quarto vídeo de apresentação, né? Que foi referente à questão das texturas, né? Do uso das texturas nas imagens. E para finalizar, então, né, pessoal, a gente falou um pouquinho para tá concluindo aí o nosso
o meu estágio de gestão, a gente falou um pouquinho ontem, né, no último vídeo, sobre a cor, né? Sobre o uso da cor nas obras, né? Como que elas estão presentes, como que essa cor é formada. Então, a gente falou aí no uso da cor, a gente falou sobre o que é essa cor, né? O que é a cor. Então, a cor ela é uma sensação luminosa, né? Que ela é transmitida pelo reflexo da luz em uma superfície que, por meio de um mecanismo fisiológico da gente, né? Do nosso olho, a gente percebe como colorida. Então, através de um mecanismo do nosso olho, a gente olha para uma imagem e percebe ela colorida, né? Vamos dizer assim. A gente classifica as cores também em 3. Então, tem a cor primária, que são as cores que elas não podem ser obtidas por misturas, é uma cor fixa. Você pode misturar qualquer cor que você imaginar, não vai sair essa cor. Você não vai conseguir fazer as cores, né? No caso, vai ser aí o azul, o vermelho e o amarelo. Você não consegue fazer essas 3 cores misturando outras, né? Essas 3 cores, elas são fixas, elas são puras, né? Vamos dizer assim. Depois tem as cores secundárias, né? Que são a mistura de 2 cores primárias, né? Então, se eu misturar o verde com o amarelo, o azul com o amarelo, vai dar o verde. Se eu misturar o vermelho com o azul, dá roxo. Se eu misturar o azul com o amarelo, vai dar verde. Se eu misturar amarelo com o vermelho, dá laranja. Então, essas outras 3 cores que se formam vão ser as cores secundárias. E depois tem as terciárias, né, que são a mistura de uma cor secundária e uma primária. Então, misturando, por exemplo, o azul com o verde, né, que são uma cor primária e uma secundária, vai dar aí provavelmente, né, um verde um pouco mais azulado, vamos dizer assim, né, que daí vai se transformando, né, ele vai pegar mais o pigmento da cor primária, vamos dizer assim, né. Além disso, a gente tem a questão das cores complementares, que são as opostas no círculo cromático, né, que quando misturadas se anulam, né, gerando cinza. Então, a gente falou um pouquinho do círculo cromático também, deixa eu achar ele aqui para eu mostrar para vocês, que daí eu vou conseguir explicar melhor. Ó, então, gente, círculo... Então, aqui a gente tem o círculo cromático, né? Só para vocês estarem entendendo. Então, as cores primárias, amarelo, azul e vermelho. Secundárias, verde, é o verde, o laranja e o roxo, né? Então, o verde, o laranja e o roxo são as cores secundárias. E as terciárias vão ser a mistura entre, por exemplo, o amarelo e o azul, vai dar o verde. O amarelo e o verde vai dar um verde amarelado. Já o amarelo com o vermelho vai dar o laranja. E o laranja com o amarelo vai dar um tom mais alaranjado, né? Vamos dizer assim. E assim por diante, né? Então, aí essa parte das cores, elas são bem amplas também. Eu tô explicando certinho lá no nosso 5º vídeo que a gente fala das cores. Além disso, né, pessoal, a gente vai ter aí também as cores análogas, né, que são as cores vizinhas no círculo cromático. Então, as cores complementares, por exemplo, o amarelo, ele vai ser complementar do roxo, do azul mais avermelhado, o verde do rosa, né? E as cores vizinhas, por exemplo, o laranja do amarelo, o azul do verde e assim por diante. Além disso, a gente tem a questão das características da cor, né? Que são os tons, né? O tom, matiz e a saturação, né? Que é essa questão aqui, ó. Então, a gente tem... Deixa eu virar aqui. Ó, então, eu tô explicando certinho lá no vídeo, que eu só vou dar um início, né? Então, a gente vai ter a matiz, que ela vai ser caracterizada pelas cores mesmo, né? Então, a matiz, ela vai ser o círculo cromático, vamos dizer assim, né? Ela vai ser esse círculo com todas as cores. Depois, a gente tem o croma, que é a variação dessa cor, então, do mais claro para o mais escuro. E a gente vai ter
o valor, né? O valor ele vai ser a questão da saturação. Então, a saturação ele vai pegar desde o preto até o branco. Quanto mais alta a saturação, mais clara. Quanto mais baixa, mais cinza ela vai ficando, né? Mais ou menos dessa forma. Depois a gente vai ter alguns sistemas, né? Que eu citei também lá no vídeo das cores, que são o sistema aditivo, que é o RGB, né? Que nesse caso aqui seria a cor luz, né? Que geralmente é usado em monitor, em celular, né? Vamos dizer, aparelhos em telas, né? Vamos dizer assim. Vão ser aí as cores primárias, né? O azul, o amarelo e o vermelho, só que a sua nomenclatura para formar o RGB seriam elas em inglês, né? Como eu tô explicando lá no vídeo da cor também certinho. Depois a gente tem a síntese subtrativa, né? Que é a cor pigmento opaco, que daí seria a cor pigmento tinta, né? Tipo tinta a óleo, tinta acrílica e tudo mais. Como que ela vai funcionar? A síntese aditiva, quanto mais mistura de cor, como ela é a cor luz, quanto mais mistura de cor, mais branca fica. A síntese subtrativa, quanto mais mistura de cor, como ela é pigmento, quanto mais mistura, mais preta ela fica. E depois eu vou ter a síntese partitiva, que é o sistema CMYK, que daí é o sistema de impressora, por exemplo, né, para impressão, outdoor, que daí ele também tem essa questão, quanto mais pigmentos mistura, mais escuro fica até chegar no preto, né, que eu expliquei certinho lá também. Depois tem a questão do círculo cromático, né, que eu já falei um pouquinho, que é uma forma gráfica de representação das cores, e dentro dele a gente vai encontrar, então, né, as cores primárias, secundárias, as terciárias, as análogas, as opostas, né, e pode ser usada, então, nas artes, na arquitetura, no design, ele vai apresentar harmonia cromática, a variação tonal e tudo mais. Então, cada círculo aí, ele vai demonstrar uma coisa, que existe vários tipos de círculos cromáticos, né, pra gente tá trabalhando. Além disso, tem a variação das cores, a gente vai ter cores quentes, que vão predominar o amarelo, vermelho, laranja, cores mais fortes. E a gente tem as cores frias, que daí vai ser predominante os tons de azul e verde. Basicamente, azul, verde, violeta, né, cores mais relaxantes, vamos dizer assim. Tem a questão do contraste, né, que ele é o fenômeno resultante de cores, né, com diferentes matizes ou valores tonais, né? E para isso, a gente tem a combinação de cores e harmonia, né, que daí seria essa questão aqui que eu trouxe aqui para vocês, ó. Cada um deles vai ter uma harmonia diferente. Então, a gente tem aqui nessa questão a harmonia acromática, né? Que são cores que faz uso da cor cinza, né? E de baixa saturação. Depois a gente tem a monocromática, que é o uso de uma tabela só de cor em mesmos tons. Tem a questão da harmonia análoga, que é o uso das cores análogas, né? No círculo cromático. A gente vai ter a questão aqui mais contrastante de todos, ó, que seria essa opção aqui, que é a harmonia complementar direta, né? Depois a gente tem a harmonia complementar indireta, que seria essa. E por último, a harmonia triangular, que dela forma um triângulo aqui no círculo cromático, né, ó. Então, a gente tem a harmonia complementar, a complementar direta, indireta, né, no caso, e a triangular. E depois, para finalizar, tem a complementar quadrada, a harmonia complementar quadrada e a harmonia retangular, que seria essa outra opçãozinha aqui, tá? Então, a gente tem toda essa questão aí também das harmonias, do contraste, né? E como que cada uma delas são especificadas. Hoje, como é só um vídeo mais para revisão, eu não entrei muito a fundo, né? Mas vocês podem estar entrando, acessando certinho para estar dando uma olhada
lá no vídeo de ontem, né, no caso, que a gente fala sobre as cores, que lá vai estar exemplificado, vai estar tudo certinho sobre tudo que a gente conversou, né, pessoal? Bom, então, hoje eu queria estar finalizando aqui com vocês, né, esse mais um dia, né, mais um período aí, né, que a gente trabalhou juntos. Queria estar finalizando aí com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, né? Espero encontrá-los em breve aí, quem sabe mais algum tema. Muito obrigado para todo mundo que compartilhou, que dedicou um tempinho aí para me ajudar nesses vídeos, né? E que me ajudaram curtindo, deixando um comentário também. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até o próximo.